Boa noite a todos. Márcia, Paulina, Cândido, não é? Com essa nossa música tão inspiradora que nos colocou num patamar tão elevado na semana passada para cuidarmos desse versículo tão importante, tão profundo para nós. Quem gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Eu posso fazer? Obrigada, Cândido. Meus queridos irmãos, mais uma vez, aqui estamos reunidos, em nome do Pai e do nosso irmão Mestre Jesus, para mais uma lição deste estudo do NEP, que as palavras que vão ser lidas, que sejam ouvidas com os olhos e os ouvidos do coração, para que fique bem dentro de nós estas mensagens maravilhosas, para que nesta nossa caminhada possamos pôr em prática os ensinamentos do Mestre. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre, por mais esta oportunidade. Faça sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim seja. Gratidão. Assim seja. Obrigada, Cândido. Então, a gente vai continuar hoje no versículo que a gente iniciou semana passada, tão rico, tão profundo. Quem gostaria de fazer a leitura primeiro, inicial, de toda a passagem, toda a perícope aí, para rememorarmos a trajetória dos anjos e dos pastores? Beth, estamos à sua espera. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado na manjedoura. E de repente juntou-se um anjo, uma multidão de exército do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. A criança e todos os que ouviram admiraram-se o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Beth. Estamos então acompanhando essa viagem dos pastores aí que foram agraciados com esse despertamento da, da espiritualidade amiga
e puderam compreender a mensagem, puderam ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e foram em busca do que o seu coração, né, foi tocado para ir ao encontro da misericórdia do Pai, da misericórdia de recebermos entre nós o nosso irmão maior, para que a gente possa fazer esse caminho do nosso despertamento. E aí chegamos então nesse versículo 19, onde vamos encontrar com a nossa mãe Maria, a nossa mãe querida, que recebeu a missão maior, a serva do Senhor, o exemplo maior para todos nós, da consciência desperta, da consciência plena, de que já compreende o que precisa ser feito e como tem que ser conduzido esses momentos de elevação, né? Então, nossa Minda querida vai trazer aí um resumo da metade quase do versículo, né? E aí a gente vai pegando aí as pontas e vai seguindo. Obrigada. Boa noite a todos. Então, eu vou ler o meu resumo do capítulo 2 e 19. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Tivemos a nossa querida Patrícia, como continuamos hoje a ter, porque ainda não finalizamos o item. Então, todos que ouviram guardaram todas as palavras. Então, Lucas vai contar para nós sobre Maria. Maria, contudo, porém, guardou tudo dentro do seu coração, o que estava sendo divulgado pelos pastores. Nós também encontramos-nos aqui com estes abençoados irmãos todas as semanas, e este é o momento de recolhimento. Como Francisco de Assis disse, pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Onde o silêncio e a meditação reina, não há lugar para preocupação, para desespero, porque a fé reina em nossos corações. Maria, Mãe Divina, este espírito nobre vem dizer o que precisa ser feito. A maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação, e a nós é a nossa transformação. Então a nossa querida Patrícia trouxe-nos um texto do livro Roteiro, lição número 33. Individualismo, fala de evangelho e de individualidade. Então a proposta é a cada um a sua escolha. Ninguém vive só, mas chega sempre um momento para a alma em que é imprescindível saber lutar em solidão para viver bem. O Espiritismo, confirmando o Evangelho que vem amparar os homens, convida-nos a aprimorar-nos, cada um segundo as suas obras. O que Jesus nos convida é a assumirmos a nossa responsabilidade e precisamos fazer este movimento. Cada flor irradia o seu perfume característico, cada estrela possui seu brilho próprio. A nossa querida Márcia também nos veio falar. Nós olhamos para Maria e José. Maria foi guardando tudo dentro de si. Vimos os passos da progressão. Temos a nossa criança espiritual. Já compreendemos melhor, mas ainda nos falta um sexto sentido para o nosso entendimento. Todas as etapas do crescimento espiritual são lindas, diz a nossa querida Márcia. Voltou a nossa querida Patrícia. Nós estamos neste mergulho. Tivemos o momento da surpresa e da admiração. E agora temos a outra parte. E um dia seremos o grande servo do Senhor. O convite é pessoal. Jesus nos chama pelo nome. Temos que nadar contra esta correnteza. Então temos que colocar o nosso movimento em prática. Obedecer, vigiai, orai, examinai tudo e reter o que é bom, para que o bem saia por nós. Maria estava a guardar tudo com a melhor intenção, que possamos ir sempre buscar o acolhimento. Temos no Nepture um capítulo
no capítulo 9, detalhe do livro Opinião Espírita, de André Luiz. Estar com tudo. Então temos que ver a parábola do semeador. É uma história ensinada por Jesus para mostrar as várias formas em que o Evangelho é semeado em nossas vidas. Para que possamos receber o bem, temos que semear em terra fértil. Voltou a nossa Márcia. Maria já trazia dentro de si, guardou essa certeza. No Nepshire, a nossa Márcia fala-nos da Bíblia interlinear, Lucas 17, 23. Falou de Flávio Gouveia de Oliveira, que é o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fala-nos dos acontecimentos da vida terrena de Jesus. Mais do que as palavras, mas Maria já compreendia muito bem tudo, já trazia essa missão com ela. Não adianta viver tudo e não trazer para nós. Nós precisamos ser melhores para podermos trazer para os outros também. Maria é serva do Senhor. Voltou a Márcia a falar. Falou-nos do livro Pensamento e Vida, o espelho da vida. Encontrei elucidações de Emmanuel, a sede de toda a nossa vida mental nos seres mais primitivos aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteia a inteligência, a vontade, a emoção e a reflexão, nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. A mente é o espelho da vida em toda a parte. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. A nossa Odete também trouxe-nos uma lição de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, das nascentes do coração. Maria foi chamada e nós também estamos a ser chamados. E a nossa querida Patrícia voltou-nos a falar. Se temos o conhecimento, mas não trazemos para dentro de nós, não nos serve de nada e passamos a ser só instrumentos. Que possamos fazer o melhor a cada dia, que sejamos um dia também servos do Senhor. Então, a minha gratidão a todos por estas palavras, por todos estes ensinamentos, por estes seres maravilhosos que aqui nos acompanham e nos ensinam tanto. Obrigada a todos. Um beijinho. Vamos continuar na última parte do item. Obrigada, beijinho. Obrigada, Mindinha. Muito bom o seu passeio. Oi, Gracinda, boa noite. A sua Boa noite a todos, boa boa noite. noite. A sua linha aí da trajetória, das nossas reflexões. É muito bom. Lucas fez questão, então, de nos trazer, né, nesse versículo, o outro lado, né, do caminho, o outro momento, né? Eles não são, é uma oposição, como nós falamos, mas não é uma contradição. São dois caminhos que precisam ser percorridos, né? Mas o caminho, esse caminho interior, como a gente colocou lá, da caridade, da divulgação da doutrina, é fundamental, é fundamental. Mas a caridade da divulgação interior, né, na divulgação dos quatro cantos do nosso ser, ela é essencial para que a gente faça o caminho da redenção e da salvação, para que as lições saiam por nós, saiam verdadeiramente por nós, sejam realmente parte dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, sem que a gente precise nem cogitar outras possibilidades, né? Aquele momento em que a gente se torna realmente o quinto evangelho, que o Cristo vive em nós, como diz Paulo, né? E não mais apenas com palavras, dizendo, né? Como traz lá o evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor, que entraremos no reino dos céus, e sim com as nossas obras, com as nossas atitudes, com as nossas verdadeiras intenções, que sim alcançaremos esse estado. Então é um recurso que é muito utilizado, né, por todos os benfeitores aí
que a gente vai lendo, né? Emmanuel e tantos outros que colocam esse recurso da oposição sempre no fechamento das suas reflexões para nos dar os alertas, para que a gente olhe, para a gente coloque a nossa atenção no que é importante, no que precisa ser verdadeiramente guardado e refletido no coração, como, né, Maria fez. Então, esse movimento é um movimento natural. A gente precisa fazer para que a gente possa ter em nós, né, como a gente viu, para guardar o que é bom, né, a gente examinar tudo, mas reter o que é bom, para que a gente use para o bem, né? Então, Maria já tinha tudo isso dentro dela, né? Tinha toda esse sentimento da pureza, né? Como diz a música, da simplicidade, da humildade, e tinha essa certeza de que tudo estava acontecendo para o melhor. Isso só fortalecia a sua fé e tinha os olhos de ver, os ouvidos de ouvir para a misericórdia do Pai que se fazia ali como era uma grande testemunha, né, desse momento em que o Pai ofertou a todos os seus filhos essa oportunidade de despertar junto ao irmão maior que esteve entre nós. Felipe, você quer colocar alguma coisa antes da gente continuar pro... Tá bom. A pergunta que a gente finalizou, né, o que a gente ficou para ir refletindo foi o que nós temos guardado, né? Porque Maria tinha guardado tudo isso né, em si, e a pergunta é o que nós temos guardado, né? E claro, obviamente que é nos nossos corações, mas aí a gente entra em coração, refletindo nos nossos corações depois. Hum. Muito bem, entramos num período de reflexão, não é? Aqui, mas mais importante do que aquilo que guardamos é o que é que fazemos também com aquilo que guardamos. Porque nós podemos guardar as coisas boas, e ficamos com elas, portanto, retemos a boa parte, mas às vezes guardamos coisas menos boas e alimentámo-las dentro de nós, não é? Então não basta simplesmente o guardar, tem que se fazer um filtro daquilo que guardamos, porque senão corremos também o risco de ficar contaminados. Mas como estamos a falar de Maria, né? Maria, dentro dos Evangelhos, é uma figura que traz muitas lições, sobretudo pela postura de espírito iluminado que traz sempre, para além da prova que trouxe, prova, missão, não é? Mas dar testemunho de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, não é? Do ponto de vista de ser mãe, realmente não foi uma tarefa fácil, suponhamos, não é? Portanto, passar por tudo aquilo que nós sabemos. No entanto, aqui, o que nos compete, no meu ponto de vista, é sempre aprender as lições morais com Maria. E neste caso, nós temos este coração generoso, onde cabe, costuma-se dizer que cabe sempre mais um, né? No coração de uma mãe cabe sempre mais um. E de facto é isto, no coração de quem ama, porque o símbolo da mãe é um símbolo do amor. Talvez o amor materno seja a maior expressão divina, não é? Que nós vamos conhecendo enquanto estamos aqui encarnados. E de facto o amor é essa locomotiva que faz com que as mães muitas vezes tudo suportem, tudo proveem, não é? E acabam por tudo aguentar. Faz lembrar um pouco da carta de Paulo, não é? Que o amor é benigno, ele tudo suporta, tudo crê, tudo é manso,
E é na caridade realmente que ele se manifesta. Então, o guardar todas estas coisas, guardar, né? Guardar dentro de nós, guardar no coração, como vamos ver à frente, porque no fundo guardar estas coisas é guardar dentro de nós, né? É guardar no nosso espírito, se nós olharmos para a dimensão de quem nós somos e como somos constituídos, é o espírito que vai dar manifesto ao corpo físico, né? Então guardar estas coisas é guardar na nossa alma, né? Guardar nos nossos sentimentos, guardar dentro de nós. Então, que coisas é que Maria guardou, né? O que é que está a acontecer? Portanto, tem um recém-nascido, não é? Ela nesta altura já percebe pelas manifestações espirituais que realmente é um filho especial e ela reserva só silêncio à reflexão. Vejam que a postura destes pais é uma coisa incrível. É sempre de uma serenidade, de uma elevação, de uma, de uma fidelidade, de uma, de uma serenidade, né? Porque eles podiam se vangloriar de, ai, o meu filho é especial, não é? Nós vemos na nossa sociedade as mães, né? É um amor, mas é um amor vaidoso, não é? Meu filho isto, meu filho aquilo, não sei o quê, meu menino, a minha menina, não é? E eles, não é? Tenham ali o governador espiritual do planeta, têm ali um espírito de luz, e nós não vimos nos pais nada que exaltasse o filho, não é? Nada que fizesse com que. eh, Porquê? Porque o Cristo por si só ele já é grande, então não precisa. E eles por si só já são almas grandes. Então quem é grande não precisa estar sempre a dizer que é grande, não é? Ou quem é iluminado não precisa de estar a manifestar que é iluminado. Porquê? Porque basta a vida, né? A vida reflete aquilo que nós somos, né? E é um pouco por aí. Então, mas voltando aqui ao guardar, é um verbo, não é? É um verbo que pode ter várias interpretações e vem sempre então o período reflexivo, né? O que é que guardamos dentro de nós? Isso é de tal forma importante que nós às vezes passamos anos e anos a guardar rancores, né? A guardar ressentimentos, a guardar sentimentos que muitas vezes até são de terceiros para connosco, e sentimentos de injustiça, ou seja, ficamos de certa forma contaminados com aquilo que guardamos, porque é uma questão de dar atenção. E muitas vezes eu via, por exemplo, exemplos do Chico, em que ele via muita coisa, né? Mas tinha que, não digamos fingir que não sabia ou que não havia, mas não alimentar determinado tipo de coisas. E então é escolher a tal boa parte e reter o que é bom, não é? Sem julgamento, porque às vezes nós temos a interpretação daquilo que é bom, mas exigimos muito dos outros. Muitas vezes aquilo que eles ainda não podem dar. Então, guardar estas coisas, no fundo, aquilo que Maria, penso eu, que nos esteja a querer dizer, é guardar o lado bom da vida, das coisas e das circunstâncias. Porque nós não nos podemos esquecer que estamos perto de Jesus. E esta proximidade com o Cristo, com este menino que traz o sinal de Deus, que está enfaixado na manjedoura, quem se aproxima do Cristo tem a capacidade de fazer estas reflexões e de estar preparado para fazer e para guardar estas coisas, porque é uma questão de visão de vida, é uma questão de postura de vida, é uma questão do novo olhar que a proximidade com o Cristo nos dá.
Então Maria podia realmente fazer tudo e arremete-se ao silêncio, não é? Porque quanto mais em silêncio estamos, às vezes mais há um diálogo interno, não é? É aquele turbilhão. E onde é que está Deus? A presença de Deus está dentro de nós, não é? Não é assim que esse reino de Deus é onde? Não vem com aparências exteriores, pois não? Não vem pelas nossas posições, não vem pelos nossos talentos, não vem, não. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E portanto, perante uma circunstância destas, o melhor é o silêncio. O melhor é guardar. E o guardar é aproveitar e degustar a situação. Dar graças. Remeter-nos para esta linguagem que é espiritual, que é a forma de nós termos de nos relacionarmos com Deus. Então, perante as manifestações exteriores, ela volta-se para dentro. Curioso, porque ela agora está num momento de profunda alegria. Mas este momento de profunda alegria que diz respeito ao nascimento, ele tem um vínculo espiritual direto com o momento da cruz. E o que é que Maria faz? Os relatos que temos, segundo o, o Humberto de Campos no livro Boa Nova, é que Maria naquele momento guardou as coisas, uma vez mais, e começa a refletir de Jesus pequenino, a andar junto do lago de Nazaré. Vejam o que é que este espírito faz. No momento de dor, vai buscar o quê? Vai buscar os momentos de alegria. Porque ela podia dizer assim: estes malandros, estes romanos, não é? Que injustiça, estão-me a matar o filho. O que é que ela faz? Começa a lembrar-se do Jesus pequenino. Começa a lembrar-se de Jesus nos braços. Começa a ter as recordações dos momentos de alegria que havia vivido enquanto o menino era uma criança. Isto é uma grande lição para nós. Para que nos momentos das grandes aflições da nossa vida, a gente consiga ter esta capacidade de escolher os bons momentos vividos e os momentos de alegria, que não têm sido poucos, se a gente analisar com os olhos daqueles que querem ver o lado bom da vida. Então, para mim em particular, é guardar apenas o que for bom, não é? De cada um, de cada pessoa, de cada circunstância, porque na verdade todos nós temos o nosso lado bom, não é? E mesmo o que a doutrina espírita nos ensina é que mesmo naquilo que aparentemente parece uma desgraça, há sempre um lado bom. Porque se assim não fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso, justo e bom. Então há que guardar todas estas coisas que nos acontecem na vida, todas estas alegrias, mas também todas estas decepções, e confiar em Deus, que é também uma das grandes lições que Maria nos dá. Confiança em Deus. Aliás, todos estes personagens, fidelidade a Deus, amor a Deus e confiança num futuro sempre promissor. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. É isso, essa lembrança, né, de que a felicidade não é desse mundo, mas que tudo que nos acontece tem um propósito, é muito importante, porque aí nós colocamos a atenção aonde precisa ser colocada, porque aonde a gente coloca a nossa atenção, que é o que a gente guarda, né, é o que semeia, é o que cresce dentro de nós. E como tem aquela comparação, né, aquela imagem do copo a metade cheia, a metade vazia, né? A metade vazia também faz parte da nossa caminhada. E como Deus é soberanamente justo e bom e misericordioso, ela tem um propósito, porque um dia o copo vai estar cheio, mas não neste mundo.
mas para que ele se encha, nós precisamos olhar para as lições, né? Estar guardando o que cada momento na nossa vida traz para o nosso melhoramento, né? E não guardar os sentimentos aí menos nobres, que não nos auxiliam. E eu fiquei pensando aqui no guardar, naquele momento em que Jesus fala, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Maria, óbvio, né, nos revela que isso já está no seu coração, né? Toda essa obediência, essa resignação, né? Todos esses tesouros aí das bem-aventuranças já estão no coração de Maria, já estão guardados ali com ela e ela o utiliza, como o Felipe colocou, né? Para se fortalecer cada vez mais. Ela poderia ser a primeira a sair correndo, né? Fazer aí toda a divulgação, a propaganda desse nascimento, dessa alegria, mas foi a primeira a se recolher e a aproveitar esse momento na sua intimidade, a viver esse momento na sua intimidade, né? Guardando ali tudo o que estava colocado para ela, para sua missão, né? Respeitando a vontade maior do Pai. E aí tem um textozinho do Palavras de Vida Eterna, que é exatamente desse versículo, se me amais, guardareis os meus mandamentos, que chama No Convívio de Cristo, capítulo 175, que diz assim, sem dúvida, que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil, admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-la com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente se nos dá possível, sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores, como fizeram os pastores, como fazemos quando saímos aí divulgando a mensagem, que também é importante. Aí, olha a palavrinha, né, dos benfeitores. Entretanto, né, ou poderia ser contudo, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-la no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável, quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. E nós temos o maior exemplo de amor a esse irmão através da nossa querida Maria, como o Felipe já colocou aí também no início. Então, que a gente possa fazer essa viagem, né, de estar conosco, estar no nosso silêncio, guardar essas coisas boas, esses mandamentos, porque esse é o caminho para que a gente vá crescendo, vá se elevando, vá conseguindo, né, ser cada vez mais bem-aventurado e viver por esses mandamentos do nosso Pai. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre guardar, que tenha pensado durante essa semana? Estamos tranquilas com guardar? Então vamos continuar aí, porque precisamos guardar isso num bom lugar que tenha efeito em nós, como disse o Felipe,
né? Não adianta só ficar cheio de penduricalhos e não fazer nada com isso, né? Nem para nós, nem para os outros. Então, Maria guardou refletindo no seu coração, né? Nós falamos um pouquinho ali do coração, tudo. A Márcia trouxe até umas colocações da questão do coração, né, sobre a visão judaica. Mas o que eu achei interessante é essa colocação do guardar refletindo, né, que Lucas coloca ali junto, como se fosse a união, né, da sabedoria e do amor, e em ação, né, em ação. Não está esse guardado, como o Felipe falou, não fazendo nada. É um guardar em ação, refletindo, ou algumas outras traduções, meditando. E aí eu queria trazer uma leiturinha aqui do livro da Evangelização de Espíritos, lá do nosso querido professor Eurípides de Sacramento, porque a reflexão, né, é um dos pontos aqui que são colocados como ferramentas para a evangelização de espíritos, né, para esse melhoramento da nossa condição íntima, para esse despertamento da nossa condição íntima. Então, eles dizem aqui, né, a reflexão é outro instrumento valioso na evangelização. Quem não reflete não modifica o pensamento, não amplia a inteligência. Não podemos passar pela existência sem refletir nos atos que realizamos. Atos são construções que o pensamento cria e a vontade delibera. Refletir é pensar, sentir, perceber o que se passa na intimidade mental do ser. Com esse pensamento, o espírito inicia o grande trabalho de construir novos momentos em sua existência. No momento da reflexão, o espírito inicia o trabalho de vigilância dos pensamentos e dos atos e aciona seus filtros, principalmente o do conhecimento. É o vigiai e orai que Jesus nos ensinou. Vigiar o pensamento elaborado como cadência mental, para entrar em constante sintonia com Deus, que nos amparam com as bênçãos do seu sublime amor. A reflexão muito auxiliará na efetiva cura dos males do espírito, a partir do trabalho com ele mesmo. O evangelizador de espíritos, utilizando desse valioso recurso, abre as oportunidades para que o espírito compreenda e vivencie os ensinamentos de Jesus, através da análise de seus próprios pensamentos. A reflexão tem por objetivo a mudança de paradigmas. Não se pode mais apenas transmitir conhecimento. É importante criar um novo modelo de trabalho que possibilite ao ser buscar a solução dos problemas que o afligem. Será que refletir é essencial para a nossa evolução? A hora que eu li esse parágrafo aqui, às vezes a gente fala, eu vou pensar um pouco aqui, eu vou refletir um pouco ali, mas é uma ferramenta primordial que o espírito tem como ser inteligente da criação para o seu melhoramento, para o seu despertamento e para que possa, de livre e espontânea vontade, né, pelo seu livre-arbítrio, seguir os mandamentos, escolher as leis de Deus, se aproximar da lei de amor, né? Dessa reconexão, como eles colocam aqui, estar em contato com Deus, né? Pelo início aí dessa vigilância dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Então, é fundamental para o progresso do espírito, né? Isso, aqui de forma resumida, né? Mas bem clara e objetiva, é exatamente o que coloca Santo Agostinho, né, para nós lá no Livro dos Espíritos, que é necessário para que nós façamos, né? É a ferramenta essencial do conhece-te a ti mesmo, de nos conhecermos.
é, é a ferramenta da nossa parte, né? Da nossa responsabilidade, para nós nos auxiliarmos e assim recebermos cada vez mais auxílio dos amigos espirituais, do plano espiritual, entrando nessa conexão, né? Refazendo essa conexão com a lei de amor, nos reorganizando intimamente. Então, a reflexão é uma ação que precisa ser constante, né? E precisa aí, como Lucas, né, nos coloca, estar no coração, para que ela tenha essa integração da sabedoria e do sentimento, para que a gente nos transforme desde a base. Diga aí, Márcia. Eu sei que você tem bastante coisa sobre isso. Tá sem som? Tá, Aí. eu vou procurando aqui um mouse. Boa noite a todos. Primeiro, eu peço já desculpa, porque eu estou bastante é, congestionada e vou tentar falar aqui um pouquinho. Primeiro, vamos recordar o que a gente viu sobre coração semana passada, né, Patrícia? Qual é, aos Hebreus, essa palavra nós colocamos aqui, né? Vou até ler. No sentido de o coração ser a sede de toda a vida mental, inteligência, vontade e emoção. Então, quando você reflete o coração, não está falando só do sentimento, está falando de todo o ser, todos nós. Né? Fala de nós, da nossa essência. Eles colocam o coração. Depois, o refletir, desculpa, o sentido aqui, eu procurei no dicionário do NebSearch e achei, assim, bem, algo que pode nos ajudar bastante. Quando ele fala de refletir, meditar, pensar, então ele coloca que, sob o aspecto religioso, seria buscar, através da meditação, uma relação com coisas divinas ou um afastamento das coisas terrestres. Então, é bem interessante quando nós pensamos em Maria nesse momento, refletindo na essência do seu ser sobre tudo isso que havia acontecido na vida dela, desde o encontro com o anjo, desde a mensagem do anjo Gabriel, também a visita a Isabel e Zacarias, todo esse caminho até esse momento, e mais um relato que os pastores trouxeram a ela e a José ali. Então, ela guardava e refletia. Então, esse refletir nesse momento mostrava que essa meditação profunda, profunda porque vai na nossa intimidade, na nossa essência, ali no caso, na essência de Maria, essa meditação profunda mostra o quanto ela estava em comunhão com Deus, né? O quanto ela conseguiu guardar e perceber tudo isso que estava acontecendo e elevar o seu nível de comunhão com Deus. E mais, ai, desculpa, e tem nesse sentido de refletir, de pensar, de meditar, de se ligar com o que é divino, existe um outro sentido de refletir, que eu ousaria aqui colocar como
um resultado desse tipo de guardar e de refletir, e de reflexão, de meditação, que é o refletir como você se reflete no espelho. É o de refletir, o de extravasar, passar do seu íntimo e todo o seu ser refletir. E aquele que está próximo, que olha, que conversa, que se aproxima, que convive, e nós aqui lendo o Evangelho de Lucas, estudando com essa delicadeza, com essa paciência, com tentando entender os mínimos detalhes, né, que até onde a gente alcança, né, esse reflexo de Maria nos alcança também. Eu não sei se eu fui clara quanto a esse outro refletir, né? Então, o que que nós poderíamos pensar, né? Como nós podemos guardar coisas boas, a nossa experiência com a espiritualidade, guardando isso, tem aí no pensamento e vida o espelho da vida, exatamente onde eu ia chegar, Patrícia, pode abrir aí. Então, é esse refletir, né, no que nós refletimos. E nós alcançamos, né, e temos o prazer de observar um reflexo lindo das pessoas. Como quando a gente olha aqui todos refletindo essa vontade de estudar, de aprender, de cada vez estar mais próximo aos ensinamentos, aos evangelhos. Então, isso se reflete na nossa alma. Então, eu diria que isso aí se retroalimenta. Seria essa a palavra adequada? Acho que sim. Então, eu guardo, como o Felipe e a Patrícia falaram, eu guardo essas coisas, essa experiência, toda essa vivência, eu guardo, medito sobre ela, reflito, penso e deixo refletir, que a minha alma reflita isso na minha vida de relação. Era isso que eu gostaria, depois tem mais coisas, mas a gente pode. Vou parar por aqui. Eu queria já pedir desculpas, porque eu vou ter que me retirar às 7h30. Estou com um trabalho lá na casa espírita aqui, que vai me tomar uns diazinhos. Mas não estou colocando o NEP em segundo plano, não. Só estou querendo ter um pouco mais de braço como um polvo. Daqui a pouco acaba. Não, tá tudo certo, Marta. Obrigada a você. Na verdade, eu fui no capítulo, eu pensei no capítulo da associação, quando você falou em refletir, né? Porque a gente sim acaba refletindo aquilo com que estamos convivendo, aquilo com que estamos guardando no nosso íntimo. Então, se estamos, né, com a nossa disposição para estar nos estudos, né, para estar no trabalho do bem, para estar com a família, né, ajudando, auxiliando, nós refletiremos tudo isso através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, né? Então, com aonde nós nos colocamos, realmente se torna, né, o nosso reflexo. E, e aí, na verdade, nós podemos agradecer todos os dias, né? Poder fazer essa escolha, poder estar
tendo essa oportunidade de estar nessa, nesses grupos, nesses encontros, guardando nos nossos corações tudo o que nos oportuniza a ser melhor a cada dia, né? E que nos faz ficar refletindo constantemente para poder ser um reflexo cada vez mais do bem, do amor, né? De todas essas virtudes que nós temos em nós e precisamos desenvolvê-las por essa vontade que é o instrumento-chave do espírito, né? E aí eu lembrei também do finalzinho da frase da prece de Cáritas, né? Que um dia nós refletiremos a pura imagem do nosso Pai, essa luz plena. Diga aí, Felipe, o que está refletindo? Estou a guardar estas coisas no meu coração. Refletindo. Recordei-me do roteiro de Alcione, no livro Renúncia, que ele diz que a mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E realmente cai aqui que nem uma luva neste versículo, porque depois da reflexão ou da meditação, ou seja, de guardarmos todas estas coisas, ocorrem dentro de nós sentimentos e vivências emocionais, por isso é que é guardar no coração. E se nós analisarmos bem, o que é que nos faz andar para a frente ou construir alguma coisa? É sempre o sentimento, não é? É sempre aquilo que nos anima, é sempre aquilo que está dentro de nós, que parte de uma ideia, mas muito parte de um sentimento. Então é sobre esse sentimento e sobre essa reflexão que nós vamos ter que fazer, porque muitas vezes nós perdemos-nos dentro de nós mesmos, porque o nosso olhar está sempre voltado para o exterior, voltado para o mundo, voltado para aquilo que nos acontece, voltado para as pessoas que nos magoam, e no fundo esquecemos de fazer esse, esse caminho inverso, né? Esse caminho inverso que já referiste do guardar-se, do conhecer a si mesmo. Mas lá está, nós precisamos de conhecer, e isso é uma parte mais superficial. É um momento em que a gente começa a ter uma primeira aproximação ao texto e ao Cristo, né? Depois vamos aprendendo algumas lições, vamos começando a interpretar e a fazer algumas ligações com algumas experiências próprias, e depois entramos no campo do sentimento. E quando se entra no campo do sentimento e quando realmente se ama o Cristo, o que é que nos faz estar perto de alguém? O que é que nos faz suportar muitas vezes, às vezes, injúrias de alguém? É o amor. Então, naquilo que diz respeito ao Evangelho e à mensagem do Cristo, eu gostaria de trazer esta reflexão, é que, primeiramente, para a gente defender qualquer tipo de causa ou qualquer tipo de princípio, nós temos que amar essa causa e esse princípio. E, portanto, a base da divulgação do Evangelho e da mensagem do Cristo tem como premissa amar o Cristo. Ou seja, colocar sentimento para com o Cristo. Porque é isso que Ele faz connosco. Porque será sempre isso que nos faz sair das adversidades. Ter esperança mais um pouco. Dar mais um passo. Viver mais um dia. Escrever uma nova página no livro que está em branco. E etc, e etc. Para depois, por fim, começarmos a viver. E quando se começa a viver, já entramos no caminho do apostolado. Ou seja, o ser já conheceu,
o ser já meditou, né? Se esse é o caminho, se não é, porque isso é uma dúvida que a gente tem. Porque nós, no fundo, vamos para caminhos desconhecidos. E esses caminhos desconhecidos, se olharmos para a questão do sentimento, é nós olharmos para dentro e dizer: epá, afinal, eu sou um grande orgulhoso. Eu sou um grande vaidoso. Eu sou um grande egoísta. E esse é o caminho que a gente não quer percorrer. Então, quando eu faço essa reflexão e quando eu vejo as minhas dificuldades, eu estou mais preparado então para construir o tal novo fim. Mudar a direção, mudar a rota, mas agora com Cristo. Então, só um coração que ama a Jesus conseguia fazer aquilo que Paulo de Tarso fez. Só um coração que ama a Jesus consegue suportar, não é, como Maria suportou a crucificação do Cristo. Só nós conseguiremos suportar as dificuldades do mundo, provas e expiações se tivermos amor no coração. E esse amor no coração, essa lição que vamos ter que guardar, é a mensagem do Cristo dentro de nós. Porque vai ser essa que verdadeiramente importa para a nossa existência enquanto seres espirituais que somos. E não nos distrairmos. Porque no fundo nós andamos distraídos com outros divertimentos. Porquê? Porque não meditamos. É mais fácil não meditar. É mais fácil não fazer porque eu não tenho responsabilidades nenhumas. Eu vivo em função de como a vida me leva. Não dá o sabor do vento. Então, quando eu reflito, ok, é por aqui. Porquê? Porque em comparação entre aquilo que o mundo dá e aquilo que o Cristo nos dá, aquilo que o Cristo nos dá é muito melhor. Mas muito melhor. E geralmente só vamos à procura do Cristo quando estamos saturados da perturbação do mundo. Mas vindo até Ele, procurando a paz, a serenidade e estes sentimentos que todos nós temos, uma vez entendidos, refletidos e solidificados dentro de nós, então estamos prontos para começar a viver. E essa é a verdadeira experiência de estarmos aqui encarnados. É sermos esses locomotores que já refletiram, que já sentem nos corações, mas que agora é chegado o tempo de viver. Mas viver a mensagem do Cristo é passar por testemunhos, é sacrificar-nos por amor, é ter disciplina à causa. E sem amar o Cristo a gente não vai conseguir fazer. Sem colocar esse sentimento de amor ao Espiritismo, amor à casa com o Evangelho, amor uns pelos outros, amor a Deus, ninguém vai conseguir suportar. Sabem porquê? Porque não há sentimento vinculado às coisas. E a gente sabe muito bem que quando vinculamos sentimento às coisas, a gente consegue tudo, porque quem ama nunca desiste. Quem ama não desiste. Nem que seja, nem que seja a perder a própria vida. Mas quem ama não desiste. E por isso o Cristo deu-nos o caminho da porta estreita. Porque a gente gosta de falar de amor, a gente encanta-se a falar do amor, mas quando nos é pedido um sacrifíciozinho, nós somos os primeiros a falhar. Somos os primeiros a fugir. Porque queremos um amor confortável. Queremos um amor à nossa moda. Queremos um amor ao nosso jeito. Um amor egoísta.
E o que Jesus nos pede a todos é: guarda estas coisas. Que coisas são estas? É a vida dele. É o comportamento dele. E aqui Maria está perante uma circunstância, não é? Uma menina que não se sabe, né? Nós não nos podemos esquecer que o espírito encarnado, ele tem um esquecimento do passado. Ela tem intuições, mas não tem uma, uma, uma vivência consciente das situações. Está no IM, por isso é que ela guarda estas coisas. Ou seja, precisa de refletir, precisa. Mas vejam o que é que acontece sempre com ela. Sempre a procurar os patamares mais elevados. Sempre num registro de elevação. E para nós isso é muito difícil. Para nós é muito difícil, mas é possível. Por isso é que estamos aqui. Para que a gente saiba guardar o que é bom sempre. E isso é um processo de sabedoria. E sabem de uma coisa? Nós às vezes perdemos pessoas porque não guardamos o melhor delas. Só lhes vemos os defeitos. Às vezes perdemos amizades porque só lhe conseguimos ver os defeitos. Às vezes perdemos amores porque só lhe conseguimos ver os defeitos. Às vezes perdemos situações, mas no fundo o que mais importa são as pessoas. E o que é que seria de nós se o Cristo não olhasse para nós e não visse sempre o nosso lado melhor? O que é que seria de nós se Deus não nos desse esta capacidade de renovação constante? Então, não podemos dar sentenças perpétuas, nem às coisas, nem às pessoas. Temos que reter, como dissemos no início, aquilo que é bom. E o resto, Deus fará. Vou passar a palavra. Pois é. Quem ama persevera, né? Quem ama permanece, não sai ali da sua trilha e não busca o resultado imediato. Eu acho que é o grande, 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 grande desafio do nosso momento, né? Além de não reter a parte boa do que nos acontece, do outro, né? A gente ainda quer que aconteça amanhã. Diga, Felipe. É uma definição que eu gosto muito, que é quem ama cuida. Isso, Né? Quem ama cuida. isso. Sejam elas pessoas ou situações, não é? Às vezes são pequenos gestos, não é? Que vão regando, que vão ampliando, que vão fazendo as coisas crescer. Porque amar é exatamente isso, não é? É ir com pequenas gotas, não é? Às vezes com gotas, às vezes com maiores quantidades, mas ir regando, ir cuidando. E no fundo essa foi a recomendação que Jesus fez a Pedro, não é? Se me amas, tu me amas, Pedro, então apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida dos teus irmãos. E o cuidar do quê? Ama os teus irmãos. Né? E é tão bonito quando cuidamos uns dos outros. Né? Quando temos cuidado uns com os outros, quando temos carinho uns com os outros. Né? Quando temos carinho pelo nosso estudo, né? Quando temos carinho pela nossa família, quando queremos cuidar
uns dos outros, é tão bonito isso, que é um sinal de amor. E é por esses registros e por essas características nós seremos reconhecidos como discípulos do Cristo, não é? É para muito nos amarmos, ou por muito amarmos, ou seja, por muito cuidarmos, por muito ampararmos. E reparem que isto não é preciso cursos teológicos, doutorados, do não sei do quê, não é? Porque quem ama não precisa de doutoramentos. A gente só precisa de amar. Só precisa de renovar o sentimento. Passa a palavra. A gente precisa se colocar à disposição, né, de sentir esse amor, de se colocar ao outro, né, de servir como Maria está aí nos mostrando esse grande exemplo, né, que já tem tudo no seu coração. E eu tinha até visto esse texto aqui, mas achei que a gente não ia chegar nele, mas com o Felipe trazendo essa questão, né, de estarmos disponíveis para o outro, precisarmos, né, fazer esse movimento que sem o sentimento, sem o amor, a gente não vai alcançar a condição que nós tanto queremos. É o capítulo 1 do Ceifa de Luz, que é a caridade do entendimento. Nós precisamos buscar esse entendimento entre nós. Sem esse entendimento, nós não avançaremos, porque nós vivemos né, em, em sociedade, em relação. Nós não fomos feitos para viver isolados. Se fosse assim, bastava a gente se amar, né, para evoluir, mas não é assim, porque a gente precisa lembrar que a ponte é sempre o outro, entre nós e Deus, né, como todos os benfeitores colocam. Então aqui ele diz assim, lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não te ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. E para termos a caridade do entendimento, nós precisamos do amor. Que ele diz, só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele entregar-nos-emos à sintonia excelsa da vida. E isso acontece aonde? No nosso coração. Por isso, guardar e refletir e fazer esse movimento de transformação, de viver o novo, né? O novo propósito, o novo paradigma, e como a gente já falou também, que Jesus veio trazer para nós, precisa estar ativo no nosso coração, né? O coração é esse centro da vida que vai dar todo esse movimento no sentido figurado, né? Como a Márcia já colocou ali para nós o entendimento, né, do que coração é, que é essa união do sentimento, né, e do entendimento, não em termos intelectuais, né, mas em termos de aprofundamento do, do que se está conhecendo, né, do que se está adquirindo de entendimento. Então, não tem outro caminho senão guardar e refletir, meditar tudo no nosso coração, mas colocando sempre o sentimento, buscando esse entendimento conosco e com os outros. Senão, não conseguiremos, né, avançar na nossa marcha
ser esse espírito evangelizado que Maria nos mostra exatamente como é. E Felipe lembrou do último capítulo lá do Boa Nova, mas lá na introdução, né, o Humberto de Campos fala que ele busca muito ser mais do que um espírito esclarecido, ser um espírito evangelizado cada vez mais, né? Então, essa é a nossa meta, né? Que a gente esteja todos os momentos guardando a parte boa no nosso coração com esse movimento de reflexão para essa verdadeira transformação com amor, com o sentimento, nos interessando verdadeiramente pelo outro, porque isso vai de encontro ao que a Márcia falou da reflexão, né? Como que podemos ser felizes se tem irmão ainda vivendo em condição de miséria ou abaixo da miséria, condições aí subhumanas? Como nós podemos nos sentir bem e querer estar refletindo só o melhor se ainda vemos nossos irmãos nessa condição? Se realmente nos interessamos por eles, nós não conseguimos estar bem, né? Refletir todo o bem, toda a alegria que nós gostaríamos. Diga aí, Márcia. Daqui a pouco você tem que sair. Nada, Patrícia. Gente, tinha separado aqui várias coisinhas, mas são tantas as coisas que estão vindo, né? E tem uma mensagem de mãe que se chama meditação, né? Desse sobre refletir. E ele vem colocando várias situações que provavelmente algumas delas, ou a maioria delas, já se passaram conosco. E ele dá a resposta para essa situação. Então, por exemplo, pegar aqui, a mensagem se chama meditação. Quem quiser procurar aí para acompanhar, por exemplo, ele diz assim: quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Então, ele coloca uma situação adversa com a qual nós nos deparamos, podemos nos deparar aí, nada absurdo. E aí ele dá a resposta: procura por mim, eu vou fazer isso. Mas eu queria chegar aqui no final, quando ele diz assim: e quando, enfim, quiseres saber quem sou, né, que Emmanuel coloca a situação e depois vem a resposta. Procura por mim, clama por mim, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí ele diz, mas ninguém não diz quem está falando isso, quem está se propondo a ajudar, né? Então ele diz assim, quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. E aí ele vai dizer quem é. Presta atenção, Felipe, presta atenção. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Olha a resposta aí. Então, gente, deu até um arrepio. Quem quiser ler essa mensagem toda,
é muito boa, porque nos coloca, né, em diversas situações. Numa situação de desgosto, numa situação de dor, numa situação de incompreensão, né, uma situação de desânimo. O que que a gente deve fazer? E aí ele sempre se coloca como solução. Procura por mim, chama por mim, eu sou esperança, eu sou perdão, eu sou isso, eu sou... Mas não declarou quem foi aquele, diz. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Era isso que eu queria trazer para a gente refletir, né? Meditar, guardar, né? E depois refletir. Não estamos sós. Nunca. Obrigada. Jamais, jamais. Estamos imersos no amor do Pai. Só não nos demos conta ainda dessa realidade, porque a gente, do mesmo jeito que a gente quer para ontem, né, quer para agora, a gente também quer pegar, né, quer sentir, quer ver com os olhos da matéria, quer ouvir com os ouvidos da matéria e não consegue fazer a conexão, não consegue estabelecer a conexão do coração, né, que é essencial para perceber que é o amor e a resposta para tudo, e a resposta para que possamos sair das nossas dificuldades, se a gente colocar um pouquinho mais de amor no que fazemos, tudo muda de cor, tudo muda de propósito, né? E às vezes no início não é nem assim um amor tão sincero, mas a gente precisa começar o exercício, né? Eu sempre, quando eu fico na dúvida assim, se o que eu estou fazendo porque eu já sei fazer, né? Eu estou sentindo mesmo, eu estou vivendo. Eu lembro, né, dos apóstolos perguntando, mas como que eles tinham condições de fazer aqueles milagres, né, aqueles auxílios quando Jesus manda eles, né, 2 a 2 na primeira missão. Sim, Jesus tinha dado, né, esse empoderamento a eles naquele momento para eles iniciarem. E eu acho que esse primeiro movimento nosso é exatamente esse. Nós somos empoderados pelo amor do Pai para sairmos do lugar. Então, no começo a gente se pergunta, mas eu tenho essa condição? Eu já tenho em mim essa condição de fazer assim, de sentir assim, de doar dessa forma, de auxiliar dessa maneira? Não, talvez não seja tudo meu. Provavelmente não é tudo meu ainda, mas é esse auxílio do amor infinito do Pai para que a gente saia do lugar, né? É o amor que nos permite acreditar e perseverar, que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, que nem eu falei, a resposta era tão fácil, olha lá, a resposta é o amor, a resposta é Jesus. De onde vem sua calma? Vem de Jesus, não vem de mim. Era tão fácil, mas é porque a gente não está olhando para o lugar certo, né? Como o Felipe fala, a gente é muito egoísta ainda, muito orgulhoso, muito vaidoso. A gente quer encontrar as respostas só em nós mesmos. Mas nós somos auxiliados o tempo todo para podermos auxiliar, para podermos cuidar, como o Felipe falou, para que esse amor que a nossa essência divina vá crescendo cada vez mais em nós, por cada experiência que nos é ofertada, para que a gente viva, mesmo que não seja a 100% ainda,
lá na semeadura, né? Lá na colheita, mas que a gente vá vivendo e vá se estimulando e vá sentindo essa vida em nós, né? Essa vida do amor nos nossos corações aí representando mente, né? E sentimento e que que é o propósito maior, né? Que é o propósito maior, que a gente possa ir se apropriando desse amor e guardando cada vez mais no nosso coração espiritual, né? Na nossa consciência de espírito, que é onde é a nossa morada, e possa executá-lo, né? Possa deixá-lo sair por nós, assim como Maria transbordou esse amor e conseguiu ali, obviamente, né, como esse espírito elevadíssimo, cumprir a sua missão, mas que a gente possa cumprir as nossas pequenas missões cada vez mais com muito amor nos nossos corações. Agora, a conclusão de mais alguém. Ou vamos ver aqui o que temos de mais auxílio dessa espiritualidade amiga. No Vinha de Luz, o nosso Emmanuel também, né? Tem um texto chamado Guardemos o Coração, capítulo 29, em que ele diz assim, a primeira frase, né? Vou ler a primeira e as duas últimas. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Temos que nos apropriar do controle dos nossos sentimentos virtuosos, né? Para que eles saiam por nós. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Poderíamos dizer, sem luz, sem guardar o que de bom nos acontece, né? Sem colocar a reflexão em tudo que nos acontece, é impossível refletir o amor que flui incessantemente de cima. Ó, vou ousar mudar a frase do Emmanuel aqui. Uhum. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios, as marcas do Cristo do Evangelho. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Que assim seja, que possamos cumprir esse propósito, essa determinação que cabe a cada um de nós, todos os dias, todas as oportunidades que temos. Vamos lá, Ana Paula. Está tudo aí à nossa disposição, né? A gente tem que usar os talentos que a gente adquiriu, que foram, quer dizer, que foram dados por Deus e que nós adquirimos também, né? E se esses talentos eles não forem explorados, vai ficar chato, né? E também a gente não deve deixar a candeia embaixo do alqueire, né? Eu sempre penso nessas palavras, porque tudo resume assim, Jesus ele falava tudo e ficava tudo tão amarradinho uma coisa na outra, que se você olhar, é um todo, né? É o talento que a gente adquiriu, nós estamos adquirindo, e se a gente não fizer aquilo dali
evoluir, a gente vai estar deixando a oportunidade passar, né? E a gente não é que seja uma obrigação, é uma questão mesmo de amor, de empatia, de doação, né? É É o isso. dever moral. É exatamente o dever, porque a partir do momento que nós fomos agraciados com a nossa inteligência, com a capacidade de falar, com a capacidade de pensar, com a capacidade de amar, aquilo dali, se ficar retido só com a gente, de que vale? Não adianta para nada, né? Então a gente pode pensar assim, se algumas vezes a gente fica chateado porque não faz grandes trabalhos, não tem grandes repercussões, mas calma, começamos dentro da gente, dentro da nossa casa, com um familiar, com uma pessoa que a gente, às vezes, a gente nem se afiniza muito, e de pouquinho em pouquinho, tratando bem um animal, uma planta, sabe? Observando a natureza em volta da gente, porque tudo é oportunidade para a gente poder trabalhar essa virtude, uma virtude boa que a gente tenha, né? Se a gente tem aquilo ali, vamos passar, vamos distribuir aquilo para poder ir crescendo e crescendo e crescendo. É isso aí, Ana Paula. Muito bom. Tudo é oportunidade para amar, porque somos todos aí filhos e criações do nosso Pai, né? Estejamos que estágio estivermos da natureza, somos todos obras do nosso Pai e merecemos o respeito, o amor, a consideração, esse entendimento, né? Para que a gente cresça juntos, para que a gente siga juntos, né? Pois é, Por porque isso, não é o egoísmo, né? é, Se você quiser reter só para você, não, eu tenho isso. A partir desse momento que você pensa que você só tem aquilo com você, já não é mais uma virtude, né? Ele deixa de ser virtude. Aquilo ali ele tem que crescer. A, 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 como é que se diz? Assim, a maneira que aquilo dali se demonstrou dentro da gente é para crescer, para poder tem que distribuir, multiplicar isso. multiplicar, dividindo, aí a gente divide, mas a gente acaba Multi- multiplicando, né? Essa matemática bem É a interessante. matemática do amor, é a É, matemática do amor, né? A gente é, divide, mas multiplica. é. Obrigada, obrigada, Paulo. É isso aí, é isso aí. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Todo mundo guardou tudo já no coração, né? Já refletiu tudo. Tá todo mundo congeladinho. A gente ainda tem que comer muito arroz com feijão, né? Mas vamos indo. Aqui no Brasil a gente fala assim, comer muito arroz com feijão, né? Falta um tantão, mas a gente não vai se desanimar por isso, não. Não vão desanimar, não, gente. Não, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém deixa de vir aqui, porque aqui a gente vai se sustentando, vai fazendo as reflexões e se refletindo, né, para a gente ver que pé que a gente está, né, saindo aí das nossas miudezas, das nossas pequenezes, no sentido de, né, só queremos para nós, só pensarmos em nós. Então, aqui ninguém sai daqui não, gente. Aqui tem muito amor envolvido já está guardadinho no coração, refletidinho e todo mundo com a mão na massa aqui. Está aberto para receber as coisas legais, as coisas boas, mas também está aberto para receber os puxões de orelha e prestar atenção. Peraí, opa, vamos dar um tempo. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Não, realmente, fulano tem razão, né? E a gente É, achar que a gente é dono da verdade, e, nossa,
Não é Não, amor. gente, a gente vem aqui com muita humildade trazendo essas É, palavras. é isso mesmo. A gente passa aqui a semana inteira refletindo. Na realidade, a gente reflete assim, vai fazendo as coisas do dia a dia e está sempre refletindo, né? Sim, Porque tudo é ensinamento, tudo é oportunidade. É fazer uma comida, é ir na rua comprar alguma coisa, é ir no trabalho. E tá sempre em movimento, é sempre oportunidade. sim. Aí só cabe a nós a gente aproveitar essas oportunidades. O importante é estar nesse movimento, usando o que a gente guarda de bom para fazer o bem. É isso aí. Ninguém mais? Todo mundo super tranquilinho, bem refletidinho. Então vamos encerrar com a nossa prece do coração, com todas essas coisas guardadinhas aí. Quem gostaria de fazer para nós um encerramento? Para todo mundo conferir de novo, Ana Paula. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, hoje está até mais fresquinho, não está aquele calorão todo. Tá fresquinho hoje. Vamos distribuir esse amor aí, gente. Vamos botar para fora esse amor. Alguém faz a prece aí, por favor? Semana passada, a Ana Paula que estava com calor, que fez a prece. A gente estava tudo com frio, ninguém conseguia fazer a prece. Mas semana passada aqui era um sol para cada um, sabe? Tava derretendo Tá. mesmo. Mas hoje não, hoje tá bom. Se anima, gente, com esse coraçãozinho cheio de coisa boa que a gente guardou, que a gente vai levar para a semana, para o mês, para o ano, para a vida. Vou escolher, né? Que nem o Felipe fez na outra semana. Ou quem abre o microfone aqui faz. Eu, Ah, isso aí, querida Beth, vamos lá. vamos então levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer-te, Pai, por este maravilhoso estudo do NEP, por estas boas explicações que nos deram, tal a Patrícia, tal o Filipe, tal a Márcia. E isto nos enriquece o coração para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecer, para assim se tornarmos pessoas melhores. E nós, ao tornarmos pessoas melhores, vamos tentar amar e seguir Jesus. E assim, com todo este amor, carinho e esta luz que ficou no nosso coração, vamos dar por finalizado esses estudos do NEP. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja, que agora para todo sempre. Gratidão.